Graça e paz, irmãos, que nessa tarde possamos receber de Deus, da sua palavra, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Por meio dele temos um novo estilo de vida, um novo acesso a um novo e vivo caminho, amém? Que nessa tarde consciência de onde viemos e para que estamos aqui, porque sem essa consciência nós não vamos andar com a meta de obedecer ao Pai e viver o céu na terra. Nessa tarde hoje vamos estar falando a respeito de um texto de Mateus 6. Abra lá a sua Bíblia para a gente iniciar. Mateus 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus 6, 9. Ele diz assim, o escritor: orai de maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Nesse pedaço nós vemos que o Senhor Jesus está instruindo. Olha, quando você for orar, ora assim. Ele estava falando da oração do Pai Nosso, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu, todo mundo já fez essa oração. E nesse trecho do versículo 10, ele fala: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No grego, essa passagem que fala venha o teu reino, ela está escrita da seguinte forma: cadê ela? Aqui, Mateus 6,10, no grego, na versão grega, diz assim: vamos ao teu reino, que seja feita a sua vontade no céu e sobre a terra. Esse texto é extraído da versão grega, e ele mostra que o reino de Deus necessita que nós vamos até ele, que nós nos dirijamos até eles, que nós demos passos até esse lugar, até esse reino. Jesus Cristo, quando ensinou essa oração, nessa outra versão, diz assim: que venha o teu reino. E no grego diz que a gente deve ir a esse reino. Cristo veio à terra, trouxe o reino para a terra. Quando ele consumou a obra na cruz, ele determinou que esse reino fosse estabelecido aqui nessa terra, fosse colocado em ação, em prática nessa terra. Na versão grega diz: vamos ao teu reino. Ou seja, nós devemos caminhar em direção a esse reino. Em outro versículo desse mesmo capítulo 6 de Mateus, ele diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Aí quando a gente volta por 10, no grego diz: vamos ao teu reino. Ou seja, qual é que deve ser nossa posição hoje para a manifestação desse reino aqui na terra, como é lá no céu? Irmos em direção a esse reino, irmos em direção à busca desse reino, do conhecimento desse reino, do conhecimento da vontade de Deus, e não nos preocupando com coisas que são corruptíveis, mas assim desejando, almejando e buscando o reino de Deus e a sua justiça, para que nós, ao caminharmos em direção, nós vivamos esse reino hoje aqui na terra. Ele disse assim: olha, que esse reino venha. O grego diz que a gente vá, que vocês vão até esse reino, e que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como é no céu. Essa vontade de Deus que é feita nos céus, quando ela é manifesta aqui na terra, ela age de qual forma? Ela age como? Ela se manifesta como? Continuando a leitura, nessa parte que Cristo diz que esse reino vinha e que era necessário a gente ir até esse reino,
Era em qual sentido? Nós estávamos mortos no pecado em Adão. Nós estávamos separados de Deus no pecado por conta de Adão. Por meio de Adão, toda a humanidade ficou pecadora e maldita. Quando Jesus disse: ei, olha, venha para o reino, é necessário que vocês venham e busquem esse reino. Ele estava dizendo: ei, aquele que está separado, aquele que está morto, aquele que não nasceu de novo, venha nascer de novo. Entre no reino. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, a porta para o reino. Venha até mim. Vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês, e vocês vão entrar no reino, vão encontrar caminho para viver. E nesse momento, o reino estava aqui na terra, aplicado e agindo. Porém, quando Cristo lá no Calvário disse: está consumado, foi feito, esse reino passou a valer, e todo aquele que se achega a Deus recebe seu amor e vira de morto para vivo, de trevas para a luz, de ser inimigo de Deus para ser filho. E quando se torna filho, esse reino passa a habitar dentro dos crentes, dentro de todo aquele que em Cristo acredita que Ele é filho de Deus, que Ele é o Senhor Salvador. Esse reino mora, esse reino habita. Nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos o reino de Deus em nós, porque nós somos a expansão desse reino aqui na terra, nesse tempo. Quando nós chegamos, nós passamos a ser novas criaturas, filhos de Deus, o reino de Deus está dentro de nós, e esse reino faz com que nós possamos viver da forma que o reino é, que o reino funciona. Como assim? Quando ele diz que é necessário nós se achegarmos ao reino e que a vontade de Deus seja igual no céu e na terra, como é que essa vontade de Deus vai ser vista na terra e manifesta, se não for por aqueles nascidos de novo? Porque Deus é Espírito, mas Ele se faz conhecer por meio dos seus filhos hoje. Ele mostra aquilo que acontece nos céus por meio das nossas vidas. Se nós que nascemos de novo, vivemos uma vida carrancuda, vivemos uma vida triste, miserável, cheia de dúvidas, de medos, de confusão, como é que esse reino de Deus, que é para nós apresentarmos, está sendo mostrado? No versículo 11 de Mateus, vamos para lá, Mateus 6:11. Ele diz o seguinte: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesse versículo 11 diz que o pão nosso de cada dia o Senhor nos deu hoje, ou seja, o suprimento, comer. No versículo 12 diz que assim como nós perdoamos, nós recebemos o perdão. No versículo 13 fala que o Senhor nos livra do mal, da tentação, para o Senhor nos livrar desse mal. Então, quando Cristo veio à terra, nós tivemos acesso ao pão nosso de cada dia, dado por Deus. Como? Vem um pão do céu todo dia e cai na nossa cabeça? Não, vem a sabedoria do alto por meio da graça. A gente consegue desempenhar aquilo que a gente sabe fazer, que é uma dádiva também de Deus, e faz com que isso se torne pão para a nossa vida, alimento para a nossa vida, suprimento para a nossa vida e para ajudar os outros, assim como Paulo fala, aquele que roubava trabalho para que tenha com que ajudar os outros com sua mão. No versículo 12 fala do perdão. Quando Cristo consumou a obra, nós já chegamos a Ele, nós recebemos o perdão do Pai de toda iniquidade, de toda inimizade que a gente tinha com Deus. Deus nos perdoou de tudo aquilo que a gente fazia, toda coisa que a gente fazia,
que era contrária à sua vontade, contrária ao seu desejo, que é bom, agradável e perfeito para a nossa vida, e nos deu a salvação. Tivemos acesso a esse perdão. Mas hoje é necessário que nós nos conduzamos da mesma forma, perdoando, porque o Pai nos perdoou. O versículo 13, ele fala que é para Deus não nos livrar da tentação e do mal. A Bíblia mostra em Romanos 5,5 que o Espírito de Deus foi mandado por Deus para nós, para morar em nós, para habitar em nós e derramar o amor de Deus em nós. Como é que Deus nos livrou da tentação e do mal? Dando o poder dele para morar dentro da gente. Dando o Espírito dele que conhece até as profundezas dele para habitar dentro de nós. Para que nós tenhamos acesso a um novo e vivo caminho, a uma vida nova, a um estilo de vida segundo os céus. Eu pergunto a vocês, qual seria a vontade de Deus nos céus? Seria uma vontade que traz para nós, ou traz para Deus, no caso, nos céus, aperreio, morte, doença, maldição, miséria, dúvida, incerteza, insegurança, medo. Uma vontade que lá no céu está todo mundo doente porque é bom. E Deus quer que todo mundo esteja doente, sofrendo, padecendo. Essa é a vontade de Deus nos céus? Eu pergunto a vocês. Lógico que não. A Bíblia mostra que Deus é amor e que Deus é bom. Ah, mas Deus é justo. Mas Deus é justo e a justiça de Deus foi operada, agiu. Entrou em operação em Cristo naquela cruz. Como a justiça de Deus entrou em operação naquela cruz? Quando nós ainda éramos inimigos de Deus, pecadores, Deus mostrou sua justiça, não levando em conta o tempo da ignorância, o tempo da maledicência, aquilo que a gente fazia de mal. Mas Ele amou o mundo de tal maneira e mandou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus foi expressa em Jesus. Não é como a justiça humana. Não é como uma justiça que não tem perdão para aquele que entrou em um modo de vida errado. A Bíblia mostra que na velha aliança, no Velho Testamento, no Antigo Tratado, era olho por olho, dente por dente. Mas Jesus, certa vez disse: eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. Para quê? Para que a graça desse acesso a Deus e Pai. Se nós formos ler a Bíblia, nós não vemos ninguém chamando Deus de Pai até Jesus. Ninguém. Jesus foi o primeiro que disse: Deus é meu Pai. E agora, por meio de Cristo, nós também podemos dizer: Deus é nosso Pai. Deus é o nosso Pai querido, que nos ama, que nos fez a imagem e semelhança de Cristo em glória, por meio da graça. Lá no céu, no ambiente que Deus vive o tempo todo, lá é perfeito. Lá não tem doença, não tem tristeza, não tem pobreza e não tem tempo ruim. Por que não tem isso? Porque Deus criou todas as coisas. E, segundo está escrito, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E não existe tristeza, existe miséria, existe pobreza. Não. É um ambiente onde Deus está. E é exalado o amor, a essência da bondade, a essência da fidelidade, a essência da justiça, tudo de bom. Nos céus opera isso. Dessa forma, algo extremamente bom, perfeito. E hoje, quando a gente vai para a Bíblia, a gente olha o texto que começamos a ler. Mateus 6,10 diz que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu.
assim na terra como é no céu, é para que a gente viva esse ambiente de bondade, de glória, de fidelidade, de amor, de cura, de libertação, hoje aqui na terra. Porque esse ambiente foi comprado por Cristo em moeda de sangue, para que nós hoje tivéssemos acesso a esse ambiente, a essa vida. Em Mateus 6, do 19, Mateus 6, 19. Mateus 6, 19. Vamos dizer que não devemos buscar tesouro natural, mas devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos um direcionamento nesse versículo que nós não devemos seguir desenfreadamente buscando essas coisas naturais. Mateus 6,19 diz: não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os corrói, onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. A luz do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se teu olho for mau, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, como será grande as trevas? Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar outro, ou se apegará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a mamon, ou as riquezas. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Para quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado, ou um minuto, ou um segundo, à sua estatura ou à sua vida? E quanto às vestes, por que vos preocupais? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não costuram ou fiam, e ele, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá, quase não sai, não vos vestirá muito mais, ó vós, homens de pequena fé. Portanto, não fiqueis ansiosos dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Todas coisas os gentios buscam, e outra versão tem pagãos, ou infiéis, ou incrédulos. Portanto, nosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Ou seja, quando entendermos que a vontade de Deus vai ser expressa aqui na terra como é nos céus, devemos nos deter a uma vida buscando conhecer essa vontade, conhecer o Deus, que é o nosso Pai, que é o Rei, que é o autor desse reino aqui na terra. Agora lá em Efésios 5,17. Efésios 5:17. Efésios 5:17. Diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor.
O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa doida. É uma pessoa que tanto faz como tanto fez, que tudo é tanto faz o jeito que seja, não precisa saber, nem conhecer, nem precisa entender aquilo que está sendo dito ou falado. A pessoa que não se importa com as coisas, uma pessoa insensata. E Paulo diz nesse versículo: não sejam como os insensatos, mas procurem conhecer a vontade, conhecer ou compreender qual a vontade do Senhor. Aí agora lá em Romanos 12:2, abra lá a sua Bíblia. Romanos 12:2. Romanos 12:2, Paulo também fala nesse texto a respeito da vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual a vontade que necessitamos de conhecer? Segundo o escritor de Romanos, Paulo, a vontade de Deus. E no versículo de Romanos ele diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E essa vontade que é boa, agradável e perfeita, ela é vista onde? Onde é que essa vontade que é boa e agradável e perfeita é vista? A vontade é de Deus. Então a vontade é vista em Deus. Deus está onde? Nos céus. E se Deus está nos céus e a vontade é dele, essa vontade nos céus opera de qual forma? Boa, agradável, perfeita. Nós precisamos compreender essa vontade para que quando a gente se achegue ao reino de Deus e comece a compreender essa vontade, nós vivamos essa vontade aqui na terra hoje, como é lá nos céus. Uma vontade que nos leva a um lugar, a uma posição, a um patamar de vida como nosso Pai. Em 1 Coríntios 1:9, abra lá a sua Bíblia, 1 Coríntios 1:9. Primeira Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus, nosso Senhor. Nesse versículo mostra que Deus é fiel e que Ele nos chamou para ter comunhão com Ele por meio de Jesus. Então, se é para conhecermos a vontade de Deus e viver segundo os céus na terra, também vamos ter que viver em fidelidade. Porque nos céus tem fidelidade. Nos céus, Deus proporcionou a fidelidade dele em ação. Deus, ele foi fiel desde Gênesis 1 e continua sendo até o final de Apocalipse. Não somente porque está escrito, porque é a verdade, o Espírito Santo testifica que a palavra é a verdade, mas porque Deus, por meio da sua palavra, criou todas as coisas e vem fazendo as coisas acontecerem assim como está escrito nos dias de hoje. Existe uma fidelidade naquilo que Deus falou. Por isso que lá nos céus a fidelidade dele é manifesta. E é para que a gente conheça, compreenda a vontade dele, como ele é, como ele faz lá nos céus, para que a gente faça a mesma coisa aqui na terra. Aqui na terra, como é nos céus. Agora vamos lá para 1 Tessalonicenses 2:12.
1 Tessalonicenses 2,12. No reino existe uma vontade que é boa, agradável e perfeita nos céus, manifesta por meio da graça, hoje, aqui nessa terra. Em 1 Tessalonicenses 2,12 diz: para que vos conduzisseis dignamente para com Deus que vos chama para o seu reino e glória. Para que nós andemos dignamente para com Deus, ou segundo a vontade de Deus, que Ele é aquele que nos chama para viver essa vida do reino. Se é para nós nos conduzirmos dignamente, essa característica vem de quem? Vem de Deus. Porque Ele nos chamou para seu reino de glória, seu reino de glória, para que nós possamos andar dignamente. E por causa desse chamamento, nós andamos em dignidade, na posição de filhos, não mais escravos, pecadores, miseráveis, desgraçados, separados de Deus, mas como filhos dignos, por meio de Cristo, de viver a vida do reino. No versículo de João 15:16, diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Jesus fala nesse texto que Ele escolheu e nos nomeou para que a gente vá em nome dEle, e tudo que a gente peça ao Pai seja feito para a glória dEle. Ou seja, nesse texto, Jesus mostra que Ele nos deu uma missão de exercer o nome do reino, exercer a autoridade do reino, exercer o poder do reino. Em Filipenses 3,14, ele diz assim, Paulo: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo é Cristo. O prêmio da soberana vocação. O que é uma soberana vocação? É algo que é superior àquilo que a gente desempenha, naturalmente falando. É uma suprema vocação. Qual a suprema vocação do reino que nós recebemos em Cristo? Qual foi essa suprema vocação que nós tivemos acesso por meio do sacrifício de Jesus? A vocação do amor, a vocação da graça, a vocação de uma vida manifestando os céus na terra. Então quer dizer que por meio da minha vida é necessário ser visto os céus. Exatamente. A Bíblia mostra, segundo Paulo, que existe para nós, hoje que nascemos de novo, uma meta, que é andar como Jesus. Mas eu não preciso ser perfeito não. Eu não sou perfeito não. Não é, mas você deve almejar viver assim, porque está escrito. A Bíblia não mente, a Bíblia não muda, a Bíblia não varia. Ela não é mulher de fases, nem vive de lua. Aquilo que está escrito é determinado e determinante na nossa vida para que a gente age de acordo. Porque se a gente não quiser viver aquilo que está escrito, nós negamos a Cristo e viramos um anticristo. Por quê? Porque Cristo é a palavra. Se a gente se opõe à palavra, a gente está agindo como um anticristo. Cristo é o opositor da palavra. Aliás, o anticristo, né? Cristo é a palavra. O anticristo é o opositor da palavra. Tudo aquilo que se diz verdade por meio de Cristo, ele se opõe a isso. Por isso que João, escrevendo suas cartas, ele diz: o espírito do anticristo já está no meio de vós. Porque muitos se levantaram se opondo à verdade de Deus, se opondo ao Cristo, que é a palavra. Então, existe um caminho para prosseguirmos, que é andar e chegar ao nível de Jesus Cristo, homem nessa terra. Como assim? Praticando
o reino, os céus aqui na terra. Em muitos casos, nós vemos testemunhos de irmãos que dizem, que falam que quando uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus estava orando, falando, pregando, conseguiu ver Cristo naquela pessoa. E é exatamente para isso que estamos aqui, para que o povo veja Cristo em nós. Segunda Timóteo 1:9 diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação. No versículo de Filipenses fala que é soberana vocação. Timóteo fala que é uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Jesus, ele nesse texto de Mateus, ele vem dizendo claramente: seja feito aqui na terra como é feito no céu. Ou seja, a vontade de Deus para aqueles que carregam o seu reino no Espírito é viver o ambiente dos céus, sem doença, sem miséria, com paz, alegria e prosperidade que há nos céus. Isso não é uma coisa que a gente venha se opor e negar porque está escrito. No entanto, podemos viver esses céus na terra ou no inferno. Quem decide somos nós. Nós vemos o Paulo falando que devemos não ser insensatos, mas conhecer a vontade do Senhor. E essa vontade do Senhor é que nós vivamos os céus na terra. Como é que se vive os céus na terra? Exercendo a autoridade em Cristo e andando segundo está escrito. Ah, mas esse negócio de prosperidade, isso não é da Bíblia não, isso é do cão. Então Jesus Cristo é filho de Deus ou do diabo? Jesus Cristo pregou quando estava na terra que era para a gente viver essa paz, que era para a gente viver essa prosperidade. Como? Não se preocupando com as coisas, mas tendo confiança em Deus, que aquilo que era necessário para o nosso sustento, por meio da sua graça, nós tínhamos dele. O salmista Davi, que nem filho de Deus era, disse: eu não vi nenhum justo mendigar o pão, nem sua descendência morrer de fome. E o salmista Davi não tinha o Espírito Santo dentro dele. Ele já estava dizendo: eu já fui menino, já fui moço, já fui adulto, hoje sou velho, mas eu não vi em nenhum momento da minha vida um justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. E por que de Davi para cá mudou? Por que de Davi para cá a gente se aperreia tanto para ter o pão de cada dia? Será que é porque a gente não considera isso e não ora de acordo pedindo isso a Deus? Nesse versículo de abertura nós vimos que Mateus falou que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ou seja, o pão nosso de cada dia é para a gente pedir a quem? Pois é o pão de cada dia, já está dizendo, o pão de cada dia, diário. Então, se a gente começa a considerar a Bíblia como ela é, a gente vai deixar de saber riar tanto. E vai deixar de viver tão natural, tão assim, tão carne de rã quando bota sal em cima, fica assim. Então, quando a gente vai considerando a Bíblia, a nossa mente vai mudando, a nossa mente vai renovando e nós vamos passar a viver numa paz que excede todo entendimento. Não foi essa paz que Cristo disse que nos deu? Ele disse: eu não vos dou a paz igual ao mundo. Eu não dou a paz igual ao mundo tem. A minha paz eu te dou, uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que tá caindo o mundo todinho, você tem uma certeza, uma convicção. Minha rocha é Jesus Cristo, minha rocha é a palavra, minha vida é firmada em Cristo.
E tudo está caindo, mas Cristo não vai deixar meus pés se afundar na lama junto com o mundo, não. Foi para isso que ele morreu, para me salvar também dessas bagaceiras que acontecem hoje. Eu pergunto a vocês aqui, quem de vocês passou 40 anos andando com a mesma roupa? Com o mesmo sapato? O povo de Israel passou e foi Deus que sustentou. E Deus deixou de ter recurso, dinheiro daquele tempo para cá, foi. Deus continua com o mesmo poder que tinha lá hoje. Então funciona do mesmo jeito, igual daquele tempo hoje. Por quê? A gente, veja só, para que a gente entenda literalmente, a gente não é mais miserável do que o povo de Israel, é? De forma alguma. O povo de Israel, ele era um povo que teve uma hora que Deus disse: eu vou matar esse povo tudinho. O povo só dá para reclamar, o povo só dá para maldizer, o povo só dá para fazer as coisas erradas. Aí Moisés se levantou e disse: Senhor, se o Senhor matar esse povo, tire meu nome desse livro da vida do Senhor aí, que eu também vou morrer com eles. Porque o Senhor tirou esse povo de lá. E chegar aqui agora, vai matar o povo, para aquele povo lá do Egito está dizendo: ah, tá vendo? Deus ele tirou eles daqui, botou aqui agora para matar tudinho no deserto. O Senhor vai virar uma chacota, o povo vai ficar zombando do Senhor. Aí Deus considerou a intercessão de Moisés e aquele povo ali continuou indo. Então, se quisesse matar o povo, destruir esse povo todo, ele não tinha mandado Jesus para interceder pela gente, hein? Deu pelo aquele povo no deserto. Jesus Cristo naquela cruz, quando disse está consumado, ele intercedeu por todos nós, dizendo: Pai, esse povo agora tem um acesso a ti por meio do amor. Esse povo agora pode viver uma vida diferente por meio do amor e da graça. Por isso que Jesus Cristo morreu. Por meio de Jesus Cristo nós tivemos a intercessão, a ligação que necessitávamos, que precisávamos para ter a salvação e para ter acesso a essa vida dos céus aqui hoje na terra. Não é somente lá não, é hoje também. Hoje nós não devemos aceitar doença como algo que é de Deus, porque não é. Por acaso existe um anjo aleijado nos céus, com asa troncha, faltando pena? Não tem. É tudo perfeito lá, é tudo curado. Então como é que vem de Deus? Como é que é divino uma doença? Como é que é para nos testar, para nos provar, para nos colocar no vale? Não, é algo de Satanás mesmo. Ou então algo de nossa imprudência natural. A Bíblia mostra em Coríntios, se eu não me engano, que quem comete pecado sexual peca contra o seu corpo. Levando para essa vertente, vemos que quem é glutão, quem come um boi em vida, também está pecando contra seu corpo. Amém? Oxe, que é isso? Se nós, quem pratica o pecado sexual, peca contra si mesmo no corpo, quem bota veneno de comida na sua boca, está pecando contra quem? Contra o seu corpo. A desgraça vai vir do seu corpo, ou não? Então é a mesma coisa. Então, se você está se prostituindo ou então enchendo o bucho de besteira, você está pecando contra o seu corpo do mesmo jeito. É ou não? Então, essa doença que entrou pela sua boca, ela sai como? Fechando sua boca. E agora passando a viver uma vida comendo a comida que foi feita por Deus. Nas suas cartas lá, se eu não me engano é em Timóteo, que todo alimento feito por Deus deve ser recebido com ações de graça e passar o dentro. Coca-Cola foi feita por Deus? Não. Então, como é que vai ser recebido com ação de graça? Está entendendo? Necessitamos de uma compreensão pelo Espírito da Palavra, para que nós a cada dia possamos fazer com que nossa vida reflita os céus nessa terra. E a doença que vem por meio de Satanás, ela não tem autoridade no nosso corpo. A doença que vem por meio da comida má, ela tem uma solução, que é comer bem.
E assim ela vai também sair do nosso corpo. Então, a doença que a gente atraiu, a gente pode tirar por meio da sabedoria de Deus. E a doença que Satanás traz para oprimir, porque qual é a forma maior que o Satanás vai oprimir uma pessoa se não for colocando uma doença no corpo dela? Essa doença não tem autoridade no corpo do Filho de Deus, porque Cristo levou sobre si. Se ele levou sobre si, então ele tomou de mim, arrancou, levou na carne dele e me fez curado. Então eu tenho que agir de acordo com essa verdade. Senão eu vou viver doente, não agindo segundo os céus, mas segundo o inferno nessa terra. Não devemos aceitar escassez financeira, escassez de alimento, como algo divino. Por quê? Se a gente acabou de ver no versículo que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá, como é que eu vou estar passando fome dizendo graças a Deus, Senhor, obrigado por meu bucho roendo? Como é que eu vou fazer isso? Eu estou agindo contrário à Bíblia, não estou não? Se nós vimos Jesus dizer, olha, vocês não têm mais valor do que um passarinho e um ramo de mato, não. Os passarinhos não plantam, o mato não costura, e os passarinhos todo dia comem, e os matos têm a roupa mais bonita do que Salomão, com aquele dinheiro todo de glória. Então, não devemos considerar isso como algo divino, mas como algo satânico. Se você é preguiçoso e não quer trabalhar, Paulo diz, ó, quem não quiser trabalhar não coma. Mas se você trabalha, por que você vai aceitar escassez na sua vida? Falta. O escritor de Provérbios diz, olha, você que é preguiçoso, vai olhar a formiga trabalhando e aprenda com ela. Ou seja, existe a necessidade de se trabalhar. Mas não é o trabalho que lhe sustenta, não. É o pão nosso de cada dia que Deus dá hoje. É a sabedoria, a saúde e a graça que Deus nos dá hoje, para que a gente exerça essa função trabalhando. Nós não devemos viver mais triste, nem aceitar tristeza como algo. Eu estou triste, mas é porque eu estou sendo provado, eu estou sendo tratado. Conversa. A Bíblia mostra em vários versículos que a alegria dá força. A alegria do Senhor é a força, que a alegria nos move, nos motiva para uma vida de propósito, seguindo a Cristo. E porque a gente vai viver triste e vai dizer que é Deus que está deixando a gente triste. Nós também não precisamos mais viver aflito, em guerra, porque a paz que excede todo entendimento nos foi dada em Cristo. A paz que passa, que ultrapassa todo intelecto foi nos dada em Cristo. Então nós devemos andar segundo esse padrão de paz na terra, vivendo nos céus. Nós também não devemos mais estar dedicando aquilo que temos de mais valioso nessa terra apenas para conseguir bens naturais. A coisa mais preciosa que nós temos nessa terra é o tempo. Todas as empresas, elas não compram o seu trabalho, elas compram o seu tempo. Tudo que você faz para o outro, em troca de um salário ou uma remuneração, é o seu tempo que está sendo cobrado. Então, se você vende seu tempo em troca do dinheiro e vende além daquilo que você realmente necessita, você está vendendo o que você tem de precioso para alguém em troca de dinheiro e não está depositando aquilo que você tem de precioso em prol do reino. Como a gente viu, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é um primeiro lugar? É arrumar, dar um jeitinho para buscar depois? Ou é aquilo que é a prioridade na nossa vida? Então, devemos ter cuidado por isso que é precioso, que foi dado por Deus. Todo mundo, todos nós aqui temos 24 horas para andar, exercer funções
nesse dia, nesse mundo, nessa vida. Todos nós temos 24 horas. Geralmente se trabalha 8, não é isso? Ainda fica quantos? 16. Geralmente se dorme 8, não é isso? Fica quanto? 8. Então, essas 8, se você for trabalhar mais, qual é que está sendo sua prioridade? Essas 8, se você for passar 4 assistindo um filme, qual é que está sendo sua prioridade? Essas 8, se você for passar as 8 todinha se entretendo, qual é que está sendo sua prioridade? É comprovado que em 3 meses se lê toda a Bíblia, dedicando 1 hora por dia de leitura da palavra. Em 3 meses. E se você dedicar 4 horas, em quanto tempo você lê toda a Bíblia? Então, não é impossível ler toda a Bíblia. Não, mas a ler em sentido de buscar o conhecimento da palavra. Estudo é parar um tempo, tirar um tempo, se dedicar a estudar o que tem por trás, o que tem em cada versículo. Mas ler para conhecer. Se você dedicar 1 hora, em 3 meses você lê toda a Bíblia. Todo dia. 1 hora. No sentido de conhecimento. De adquirir conhecimento. Mas em questão de estudo, você passa um pouco mais de tempo. Porque você tem que se dedicar, tem que buscar aquilo que o escritor quis dizer, o tempo que o escritor falou, a qual pessoa ele se dirigiu, tudo isso. Mas em questão de conhecimento, se você passar um dia lendo a Bíblia e adquirir esse conhecimento, você vai estar falando segundo a Rede Globo ou segundo Deus? Tá entendendo? Então, você adquirindo o conhecimento do alto, você fala segundo ele, vai viver aqui na terra segundo os céus, falando a linguagem de Deus. Porque o nosso mal, eu digo, me incluindo no meio, é que às vezes a gente fica dedicando tempo a várias coisas, a muitas coisas, e esquecendo da principal, que é a palavra. E se a gente parar 1 hora, aí a gente ainda tem 7 para fazer o que quer. 1 hora só no dia. Então, devemos rever o nosso conceito e começar a aplicar essas coisas na nossa vida. Que a gente veja o reino de Deus fluindo aqui na terra. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer a Deus pela palavra, pelo culto. Nós precisamos viver o reino de Deus aqui na terra e usufruir da vida de Deus, dessa vida zoe, experimentando, agindo, andando de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sempre. Graças, Senhor, em nome de Jesus, por tua palavra que é viva e eficaz. Por meio dela conhecemos, Senhor, a tua vontade, o teu desejo, o teu caráter, Pai. Um caráter bom, um caráter de amor, um caráter que ensina, que nos faz andar nessa terra assim como é nos céus. Em nome de Jesus te agradecemos por Cristo, aquele que consumou e nos dá acesso à graça. Em nome de Jesus, Senhor, que nessa semana que vem aí possamos exercer os céus na terra segundo a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Que o teu Espírito Santo nos conduza, nos guie e nos dirija em toda a verdade, para que possamos revelar Cristo em nós, esperança da glória. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, por tudo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós. Quem crê diz amém. Vão na paz, em nome de Jesus.